Olá, queridas amigas! Estamos aqui estreando o primeiro episódio do Conexão Feminina. Que bom ter você aqui comigo! E nesse dia, eu quero agradecer a Deus pela sua vida, por você estar aí comigo, nos acompanhando. E já vou falar uma coisa para vocês. Vai ser maravilhoso, vai ser tremendo e edificante, porque esse é o intuito do podcast, edificar a sua vida através dos testemunhos e histórias aqui contadas. Nesse dia, estamos aqui com uma convidada muito especial. E eu queria muito que vocês ficassem ligadinhos até o final, para conhecer um pouco da história e do chamado dela, do que Deus tem feito na vida dela e através da vida dela. Então fique aqui ligadinha com a gente. Já vou fazer o primeiro pedido para você, que ainda não segue as redes sociais do Conexão Cast, vai lá correndo agora no Instagram, @conexãocast.oficial. É o nosso Instagram. Eu quero ver um exército de mulheres lá. E aqui no YouTube, no nosso canal, deixa seu like, ativa o sininho. E outra coisa, todo episódio estaremos aqui contando uma história diferente, um testemunho diferente. E eu quero saber de você, minha amiga que está aí do outro lado. Suelen, esse testemunho falou muito comigo, edificou a minha vida. Eu estava passando por uma certa situação e esse testemunho foi como uma resposta. Eu quero saber o seu feedback. Então, se você quiser compartilhar com a gente, o nosso Instagram, eu já disse, @conexãocast.oficial. Mas é uma coisa muito pessoal. Tem o meu Instagram, que está lá na bio do Instagram do Conexão. É só me mandar mensagem no meu privado que eu estarei olhando, lendo e compartilhando se você permitir. Porque é essa interação que eu quero. São pessoas reais contando um pouco da sua história real aqui. Então vamos dar início, né, a esse projeto lindo e maravilhoso que surgiu do coração de Deus. E eu queria apresentar para vocês a nossa convidada de hoje, né, que foi assim escolhida por Deus para estar aqui. E eu falo escolhida por Deus porque desde o começo, quando esse projeto saiu do papel, o Senhor tem conduzido tudo. E quando eu falei com Deus que eu queria uma convidada, que Ele trouxesse uma convidada que não fosse escolhida só por mim, mas que fosse escolhida por Deus. Foi uma coisa maravilhosa. Eu até estava conversando com ela, eu falei, como pode, né? Deus cuida dos detalhes. E para ela estar aqui hoje, gente, foi assim, tudo. Deus preparou tudo. E no decorrer a gente vai contando essa história para vocês. Fica ligadinha aí. E agora eu vou estar apresentando para vocês a maravilhosa da doutora Arielle Teixeira, que está aqui conosco. Oi, gente, boa tarde a todos de casa, que Deus abençoe a vida de cada uma mulher que está aqui com a gente hoje, né? Que vocês possam ser realmente edificadas com esse papo e realmente mandem para a o feedback, dúvida também, pergunta que vai surgindo e a gente vai dando um jeitinho de responder. Mas primeiro eu quero agradecer o convite, é uma honra para mim estar aqui estreando esse quadro junto com você. E com certeza nasceu no coração de Deus antes de nascer no seu, né, Sueli? Isso mesmo. Então que Deus abençoe, né? Que seja um espaço onde muitas mulheres serão edificadas, serão restauradas, curadas, libertas através de realmente realidade, né? Isso. Eu falo que hoje em dia tem é um mundo de muita influência, né? Mas nós temos poucas mulheres que se tornam referências. Então, com as histórias reais, a gente traz realmente uma referência para tantas mulheres que podem nos assistir, né? Isso é muito importante. Isso mesmo, gente. E assim, esse é o propósito do podcast. É edificar, é trazer uma resposta para você que está aí do outro lado. E assim, doutora Arielle foi um presente de Deus, né, na minha vida e para estar aqui estreando com a gente esse primeiro episódio. Quando
a gente marcou de estar aqui, eu perguntei para Deus, Senhor, quem será a primeira convidada? E na semana, eu fazendo aquela oração, eu tinha que decidir a convidada, recebi um vídeo no Instagram dela se pronunciando. E né? a nossa conexão veio por outra mulher, né? Que foi sua mãe, né? Por outra mulher. Minha mãe, né, era paciente de doutora Arielle, mandou mensagem desesperada. Olha aí o que a doutora Arielle fez. Pelo amor de Deus. E quando eu abri o vídeo dela, tava lá, gente. Ela abrindo mão da carreira dela por um chamado do Senhor para servir e fazer a vontade de Deus. E quando eu assisti aquilo, o Senhor falou comigo, é ela. E eu falei, meu Deus. E foi na semana que ela colocou o vídeo, eu já mandei mensagem, ela topou, tá aqui. E assim, a gente foi conversando e foi tudo, a gente foi vendo a mão de Deus em tudo, cuidando de cada detalhe. Então, assim, é de Deus. Desde o começo sempre foi Deus. Sempre foi Deus estarmos aqui para vocês e por vocês. Então, eu vou deixar a doutora Arielle falar mais um pouco sobre a vida dela, ela se apresentar, quem é ela, Arielle Teixeira. Eu vou chamar de Arielle, daqui a pouco chamo de doutora Arielle, que é o costume, né? Faz parte, né? Faz parte. Eu sou Arielle Teixeira, né? Venho de Pinheiral, aqui do ladinho de Barra Mansa. E a Suelen fala, isso está muito em alta agora, né? Essa renúncia da profissão. Mas a verdade é que quando ele chama, não tem como, né? A gente não tem como não obedecer, é muito mais forte do que a gente. Nesse meio tempo, assim, eu sou de família cristã, né? Então, assim, meus pais, eles são católicos, eles são muito católicos, então eu cresci dentro da minha casa com princípios e valores muito sólidos estabelecidos cristãos, né? De honra, de obediência, de tudo aquilo. Então, eu sempre fui uma boa pessoa, vamos colocar assim. E desde pequena eu sempre tive essa vontade de cuidar das pessoas. E aí, a área da saúde sempre foi uma certeza. Até que eu fiz odontologia e durante a faculdade a gente começa ali a lidar com o paciente, a cuidar um pouco e tal. Me formei e assim, desde pequena eu tenho uma vivência na igreja, né? Eu cresci dentro da igreja católica com os meus pais, batizei na igreja católica, fiz primeira Eucaristia, Crisma. E aí, mas eu conheci o Deus do IBGE. Eu vou falar assim. Eu conheci o Deus pelos meus pais, né? Através deles. Mas eu não tinha um relacionamento com Deus. Então eu conhecia, orava, quando as coisas apertavam mais, a gente ora mais um pouquinho, né? Aí depois a gente dá uma... Faz um propósito. Vai assim, desse jeito. E assim era eu também, normal, né? E eu me formei, e aí depois eu fiz especialização com aparelho, trabalhei com ortodontia há muito tempo, eu sou formada tem 12 anos. E depois eu entrei na área estética, para harmonização facial, né? E foi uma coisa de Deus, assim, eu falo que até na Bíblia conta a história de Moisés, né, que Deus ele já tinha um cuidado ali com Moisés antes mesmo dele saber o chamado dele. E eu falo que hoje eu olhando para trás eu vejo que isso aconteceu comigo também. Porque eu vejo assim, né, o Espírito Santo ele é capaz de nos lembrar de coisas que a gente tinha esquecido. E eu lembro de coisas que aconteceram lá atrás que eu falo, nossa, olha só, já era Deus me preparando, que faz sentido traz a hoje. Nossa memória, né? Para testificar. Pois é, e faz sentido hoje, coisa que eu nem imaginava. Então eu falo que ele sempre teve esse cuidado comigo mesmo. E eu posso até contar, assim, a gente vai no bate-papo, a gente vai contando uns testemunhos, né? Mas eu entrei na harmonização facial e aí ali já eu fui separada, né? Que o meu público da harmonização, 95% é mulher, né? A harmonização é uma coisa que lida com muita mulher, embora tenha homem. Então, dentro do consultório, a gente que é da área da saúde sempre faz uma parte mais terapêutica, né? Psicológica. A gente, a mulher, não gosta de falar, né? Eu tenho certeza que você que está assistindo a gente nem gosta de falar, imagina. E aí, dentro do consultório, sempre foi um ambiente muito descontraído, assim. As minhas pacientes, sua mãe, se tornam grandes amigas, né? E sempre foi assim. Mas aí tem 3 anos atrás, aproximadamente, eu já trabalhava com harmonização facial, eu tive minha filha. E depois da maternidade, assim, o puerpério me deu uma bagunçada.
Eu acho que emocionalmente, com né? todas nós, né, Eu acho que gente? acontece com todo Aham. mundo, né? Tem a crise Eu dos também. 30, aí o puerpério vem tudo junto. É tipo, eu penso que é como se a gente estivesse saindo do mar levando um caixote. Aí você levanta e toma outro. Você Aham. levanta, sabe? É Duda, mais ou menos o desse meu também, jeito. eu não fui muito. O puerpério da minha primeira, né, da minha primeira gestação, não foi comprovado, né? Só depois que eu passei pela segunda gestação também que foi comprovado uma depressão pós-parto, ansiedade, aí juntou aquilo de pandemia, aquela loucura toda. Então, assim, a mulher, ela sofre todo o tempo, Todo o assim, tempo. pariu o momento mais feliz, a gente pariu ali o nosso sonho, a gente já começa com aquela loucura, É até se verdade. adaptar, mas graças a Deus a gente consegue depois voltar, É. né? E eu falo que eu conheci o Deus do IBGE porque nessa época que eu tive a minha filha, aí eu tive o puerpério, aí eu pensava, não, é cansaço, normal, né? Porque eu acho que é muito difícil essa transição da mulher, que eu cresci, assim, fui, né, atrás, fui morar fora, e aí fiz um monte de curso, e queria realmente o que eu projetei para mim, né, de fazer carreira dentro da harmonização. E aí logo você tem aquele baque, assim, que não é só você mais sozinha, né? Tem uma criança ali que é uma Você repensa, né? responsabilidade para você cuidar. E aí eu pensava, eu atribuía todo aquele cansaço, aquela ansiedade que eu estava sentindo à maternidade, sabe? E aí quando foi, né, foi crescendo, os meses foram passando, eu vi que não era só isso. E aí chegou num ponto que eu ia para o consultório e chegava lá, eu desmarcava todos os meus pacientes para deitar na maca e dormir. E eu falei, gente, isso não está normal. Tem alguma coisa acontecendo. E aí eu comecei a fazer terapia e trocava de terapeuta e tomei alguns ansiolíticos, né, remédio para ansiedade. Eu perdi toda a minha sobrancelha do lado direito, assim. Caiu todos os meus pelinhos, assim, e eu tenho bastante, viu? E, assim, eu falo que eu conheci o Deus do IBGE porque a última alternativa foi buscar Deus. É assim, né? A gente, a mulher é assim, né? A gente é meio visionária, a gente só Acha que vai dar quer ver. conta, É, a gente quer de ser a mulher super tudo. poderosa, Isso. né? Queremos ser mulheres maravilhas, não somos, e tá Mas tudo às bem por vezes, se a isso. gente parar para pensar, é até permissão de Deus a gente Sim, tentar tudo com as nossas próprias mãos, para Ele falar assim: agora é comigo, pois é. E eu né? falo que milagres só acontecem em águas profundas, né? E a gente precisa mesmo tentar tudo. Porque quando a gente tenta tudo e a gente vê que não dá, é quando ele entra e se manifesta, e aí você olha e você fala, nossa, mas que facilidade, né? Precisei passar por isso tudo. Poxa vida! Mas tá bom, né? E aí foi nessa época, assim. Então eu troquei de terapeuta e tomava ansiolítico e nada adiantava. Aí eu me separei nessa época também. Então, assim, mais um peso, né? E aí eu lembro que um dia eu falo que quando as pessoas perguntam assim, mas qual a sua religião? Eu falo assim, Deus ele não é uma religião, né? Nós temos aqui doutrinas que cada um segue, Isso. mas a gente tem que servir uma única igreja, que é uma igreja espiritual, que é a igreja de Cristo, né? Então, assim, doutrina cada um se adapta onde for melhor, né? Mas a igreja espiritual de Jesus é uma só. Porque quando a gente chegar lá, não vai ter placa de igreja, não vai ter isso, não vai ter aquilo. Vai ser Cristo quem vai e quem não vai, né? É Isso assim aí. que funciona. E eu me lembro que, e Deus ele firma tanto isso, assim, nesse meu tempo, né? Que eu me lembro que eu estava num apartamento que eu morava e eu ajoelhei, assim, na beira da minha cama e eu falei assim, Jesus, eu quero te conhecer. Eu falei assim, eu quero saber quem é você. Eu conheço pelos meus pais, mas eu quero saber. Todo mundo fala tanto, né? Tem pessoas que são tão apaixonadas assim. Eu nunca senti essas coisas. Eu quero saber o que é isso. Isso foi em agosto, julho, agosto de 2023. Então nem tem tanto tempo assim. E a partir dali, eu realmente me entreguei, assim, sabe? Eu mergulhei. E eu falo, assim, isso é até para você, ó, saber que nós temos de Deus o quanto a gente busca dele, É né? verdade. Deus é o Deus para todo mundo, ele é igual para mim, para você, para todas, né? A diferença é quanto a gente está disposta a buscar de Deus realmente. E ele se revela e se manifesta a partir da nossa busca, né, Isso Su? é verdade, porque assim, gente, não adianta você
só ouvir falar e não experimentar ou viver só de experiências dos outros. Eu falo muito isso lá na igreja onde eu sirvo, né, com os jovens. Eu falo, gente, a gente está num momento de viver as nossas experiências. É muito bom a gente ouvir testemunhos, mas melhor ainda é a gente vivenciar os nossos, as nossas lutas, as nossas guerras, mas saber que Deus em todo momento está conosco. E ali a gente vê o cuidado do Senhor durante aquele tempo, né? Que foi o que Deus fez com você, né? Com certeza. Te preparando de 2023 para cá. E aí, desde que eu fiz essa oração, né, eu comecei a frequentar a igreja evangélica por um convite de algumas amigas, e eu me identifiquei muito, achei mais atual, gostei das ministrações, comecei a acompanhar muita ministração no YouTube e tal, gostava, e eu comecei a me identificar mais. E aí eu sempre fui assim, eu lembro que no meu convite de formatura eu coloquei, eu acho, meus pais eram muito católicos, né, eu falei, vou colocar um versículo que é bonito. Eu pensei, olha, gente, eu falo tudo, né? E aí eu coloquei lá, seja forte e corajoso, né? Josué 1:9. Mas eu nem imaginava porque que eu estava colocando. Porque era eu falei, bonito, tem mas... que ser forte e corajosa mesmo e tal. E sempre fui, assim, sabe? Eu me formei aqui, Coloca né, um em Volta versículo Redonda. que eu mais me identifico. Sou forte, sou bonito, corajosa. E aí eu era daqui de Pinheiral e me formei em Volta Redonda, fui morar em São José dos Campos, depois no Rio de Janeiro, voltei para São José. Então, assim, eu nunca tive medo mesmo. Eu sempre fui assim, é para ir? Então vamos. É para fazer? Então vamos. Então, sempre foi assim, desde pequena, assim, que eu me lembre. Eu trabalhei em shopping para ajudar meu pai a pagar a faculdade. Aí quem me olha com essa cara, assim, de patricinha, botox, né? Mas de patricinha não tem nada, assim. E aí, eu me lembro que eu falei assim, não, agora eu vou saber, então, como que funciona essa coisa aí de Deus. Agora eu tô aqui, Quero ter a minha experiência. Exato, e fui, Su. E aí eu falei assim, vou fazer jejum. Nem sabia como é que é. Falei, vou fazer jejum. Vou procurar saber aqui Todo como que mundo faz que jejum. é muito crente faz jejum e dá certo para eles, vou saber como é que é. Eu falei, jejum então é parar de comer. Então eu vou ficar 30 dias. Olha eu, 30 dias sem comer até a hora do almoço. Menina, para quê? Eles se revelam no jejum, né? Mas eu não sabia. E aí comecei a fazer jejum. Nossa, mas que 30 dias foi aquele? Eu tive experiências incríveis, assim, sobrenaturais. E aí eu tinha, uma amiga minha, teve um dia que eu tive 5 crises de ansiedade, uma atrás da outra. Nossa. E eu estava sozinha em casa, eu me lembro que era um domingo, e eu tinha atendido nesse domingo. Minha mãe estava com a minha filha, e aí eu fui para casa e eu tinha tido 5 crises de ansiedade. E eu pegava a bucha vegetal, assim, eu esfregava meu corpo, que eu mesmo me machuquei. De tanta que eu não sabia. A impressão que eu tinha é que eu estava muito suja, sabe? Era essa impressão que eu tinha. Nesse período do jejum. Nesse período do jejum. E aí eu comecei a orar, assim, o que está acontecendo, o que está acontecendo. E comecei a orar, automaticamente eu vi a minha oração mudar. E automaticamente eu comecei a agradecer por ele estar me revelando. Mas eu não sabia o que estava sendo revelado, porque eu não tinha entendimento de nada. Mas você sabia Mas que alguma coisa estava acontecendo. Estava acontecendo. E aí isso era um domingo. Na segunda-feira, eu recebi um convite de uma amiga da faculdade, que mora lá em Belo Horizonte, que eu nem tinha contato há muito tempo, me convidando para o encontro com Deus, de mulheres. Olha que e eu bênção. falei, eu vou. Era um encontro que você fica de sexta até domingo. E já tinham me convidado para esses encontros que ficam o dia todo, mas eu não queria. Eu queria, assim, para ficar internada lá, entendeu? Porque eu já tinha tentado de tudo. Então, assim, a última alternativa era ali. E alguma coisa dentro de mim sabia que ali eu ia encontrar o que eu estava procurando. Então, eu precisava chegar rápido. E fui para esse encontro de mulheres, numa sexta-feira. E eu tinha, né, eu perguntava para Deus assim, mas o que você quer comigo, Deus? Você quer alguma coisa comigo? Eu já recebi muitas palavras proféticas desde pequena, mas eu não tinha conhecimento, então para mim era, normal, nada amém. Demais, sabe? Amém. Que você é a menina dos olhos do Senhor, amém. Seja forte, amém. Tudo amém, mas amém, né? E aí eu fui para esse encontro com Deus de mulheres e chegou lá, eu não conhecia ninguém, levei uma amiga junto comigo, mas ela não conhecia menos ainda. E aí ela era até... pelo menos a gente se conhece aqui, ó. Eu falei, amiga, vamos junto, porque qualquer coisa a gente foge junto também. E aí nós fomos, aí chegou lá.
Eu não conhecia ninguém, assim, era uma igreja que eu não tinha costume de ir, eu não sabia nada. Tudo diferente. Tudo diferente. Só essa minha amiga que servia nessa igreja, mas tinha ido morar longe, então por isso que ela me convidou para estar ali. E aí eu fui lá, me foi revelado, assim, na verdade, confirmado, né, que eu tinha um chamado e tal, que era um chamado pastoral e tudo mais. E aí eu falei, meu Deus, como assim, né? Da onde que vai? Como é que faz agora? Como que eu vou começar? Como é que vai fazer? E a gente que cresce na igreja católica, né? Não fala a gente, mas a minha história, meus pais, assim, são muito religiosos, sabe? E aí eles sempre tiveram posições de liderança dentro da igreja. Então, eu, né, com a minha ignorância, achava que, assim, o católico, ele era adversário do evangélico, na minha ignorância infantil, né? E eu sempre tive essa coisa muito assim também. A igreja está roubando meus pais. Porque eles saíam muito para ir para a igreja. Então eu tinha uma certa resistência. Eu acho que talvez por isso eu demorei tanto para ter um relacionamento mesmo mais íntimo. Porque a igreja, ela me trazia gatilhos que eu não queria. Porque assim, que os meus pais estavam fora de casa, que eles iam servir e deixavam a gente. Eu tinha essas coisas, né? Então, para eu ir para a igreja evangélica foi assim, uma quebra de barreiras para mim também. Muitas. Porque eu sempre pensei também assim, nossa, mas a igreja evangélica fala mal de mulher, não aceita mulher, por conta de Maria. Não pode nada. Todo mundo de saião e cabelão, e eu E não pensava, pode nossa, fazer não combina nada. comigo. E eu me lembro que antes desse encontro com Deus, eu fui numa igreja e gostei. Aí eu senti vontade de voltar lá, mas eu não consegui num domingo. Aí eu falei, bom, hoje eu vou nessa igreja, nem que se eu tenha que parar lá na frente e começar a orar lá. Mas eu preciso ir lá. Eu não sabia ainda o que era o Espírito Santo e eu estava sendo levada para essa igreja. E aí, quando eu cheguei nessa igreja, por mim, era uma terça de manhã, nunca esqueci, na época do jejum. Jejum é revelador. E aí esse jejum de 30 dias foi um divisor de olha, águas. Vou falar uma coisa para vocês. Esse jejum foi o ápice. E aí eu fui nessa igreja, era uma terça de manhã, eu falei, não vai ter ninguém na igreja, terça de manhã geralmente está fechada. Então eu posso chegar lá, ter meu momento com Deus, amém. Quietinha. É isso que eu pensei. Não vou ser nem vista. Pensei isso. Falei, vou ficar dentro do carro, ninguém vai me ver e tal. Tinha paciente logo depois, cheguei lá, a igreja estava aberta. Falei, vou entrar, né? Tinha um monte de carro, falei, vou entrar. Entrei. É um culto, né? Então vou sentar lá na frente, rapidinho, uma horinha vai acabar. Cheguei, só tinha uma cadeira lá na frente, sentei eu lá na frente. Aí eu não sabia o que estava acontecendo, um monte de gente, lotada a igreja. Falei, gente, o que está acontecendo? Aí eu descobri que era um encontro de pastores do Brasil. E nessa época eu estava em oração assim, Deus, mas o que você quer comigo, Deus? O que você quer comigo? Foi levada para um encontro de pastores sem saber. Sem saber. Aí sentei lá na frente, achei que era um culto rápido. Quando eu vi, eu já estava no chão, chorando, aquela coisa toda. Sendo ministrada. Menina, e eu ficava assim dentro de mim. Tudo que eu perguntava para Deus naquela hora, eu falava assim, tudo bem, mas se esse pastor aí falar mal de Maria, eu saio correndo. Porque eu não aceito, porque é mulher que não sei o quê. Aí esse pastor foi muito abençoado, muito usado, né, de Deus, né, nesse dia. E falou para mim assim, o ministério mais lindo que eu acho é o de Maria. Aí eu fiquei assim. Não, Senhor. Entendi, Deus, tudo bem. Falei, é comigo mesmo. Aí desmarquei paciente, cheguei lá 9, saí de lá 1h da tarde, né, minha filha? Não consegui mais fazer nada naquele dia e foi no jejum. E aí logo no final de semana seguinte foi quando eu fui pro encontro com Deus, que era de outra igreja. Então, lá, numa foi confirmado, né? E na outra também foi outra confirmação, porque Deus é assim, né? Ele confirma atrás de confirmação pra e vai você que não vai ter que dúvida, vai. né? Porque onde tem dúvida não tem Deus. Não porque dá o pra nosso fugir. Deus, ele é sim, sim, não, não. Sim, então, sim, assim, não, é verdade. você teve a confirmação os 30 dias. Gente, os 30 dias. Desde o primeiro dia, Deus te lapidando, Deus te moldando. Os 30 dias. E eu falo que eu acho Deus tão lindo. E você falou uma coisa muito legal que todas as pessoas devem levar para a vida mesmo. Porque é lindo, assim. A gente tem, né, os testemunhos, a gente tem as histórias na Bíblia, mas as próprias experiências que a gente tem com Deus, eu acredito que é isso que faz realmente a nossa identidade em Cristo. Sabe? Porque Ele te conhece desde antes que você foi formado no ventre da sua mãe, né? Então, Ele sabe exatamente assim como lidar com você. E eu tenho um testemunho muito bonito que
eu gosto muito de significado das coisas. Sempre fui assim. Se eu tiver que te dar um presente, eu vou te dar um presente com significado. É meu isso, sabe? E eu sempre gostei disso, sempre, sempre. E assim, na época do jejum, ó, tudo é o jejum, até agora tudo é o jejum. E na época do jejum, eu estava nessa transição, assim, eu ia na missa, mas eu também ia nas ministrações, nos cultos, e eu estava meio assim. Eu atendi em São José dos Campos, e um dia eu fui atender, e eu estava no jejum, na primeira semana do jejum. E aí eu fui, parei, estava passando por Aparecida pelo santuário, falei, vou parar e vou assistir uma missa. Tem missa de hora em hora, né? Parei. Nesse dia não tinha missa. E eu estava gostando muito da igreja evangélica nessa época, eu estava me identificando muito. E eu falei assim, ai Deus, estou gostando tanto, eu vou ficar aqui na missa. Mas tinha aquela coisa, né? Não posso sair daqui. Aí fui, não tinha missa. Aí eu falei, então eu vou ajoelhar lá e vou fazer uma oração. Aí fui lá, entrei e ajoelhei e fiz uma oração. E aí eu senti alguém falando muito forte comigo assim, vai na barraquinha, naquele shoppingzinho que tem, né? Compra um anel e coloca no seu dedo. É uma aliança que eu tô fazendo com você e só vai entrar outra aliança aí depois dessa. Que lindo, e eu já forte. tinha feito, assim, essa aliança, né? Quando eu entreguei minha vida para Jesus, que foi lá no meu quarto, e a gente faz isso, né? Quando a gente recebe Jesus como nosso Senhor e Salvador. Então, ali a gente faz uma aliança com Deus. Deus faz uma aliança conosco, né? A partir daquele momento, ele passa a enxergar o sangue de Jesus em nós, que foi remido. Então, toda vez que ele tem que perdoar a gente dos nossos pecados, que ele tem que dar uma segunda chance, quando ele olha para Arielle, quando ele olha para Suelen, quando ele olha para você, ele não vê mais você, pecador, o seu pecado, o seu erro. Verdade. Ele vê o sangue de Jesus que derramou na cruz por você. Né? Então, a partir desse momento que você aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, Deus ele faz uma aliança com a gente. Né? Foi o único sacrifício, foi o sacrifício perfeito, né? Foi mesmo. E nesse dia eu fui lá e meu anel meu dedo é muito fino, assim, é difícil achar anel para o meu dedo. E aí eu fui, na primeira barraquinha tinha um anel. Falei, vou experimentar, né? R$10 o anel, baratinho. Coloquei no dedo, serviu. Só tinha aquele. Só. Comprei o anel. Coloquei o anel e aí depois eu mandei fazer uma joia, ó, e agora eu uso esse anel no dedo. E ele resolveu, ele falou, quero no dedo de casado, de aliança mesmo, porque só vai entrar outro aí depois que o meu tiver. Essa é uma aliança com você. E eu falo assim, eu sempre gostei tanto de significado, e isso talvez não faria sentido para outra pessoa. Mas para mim Deus fez sabe muito trabalhar. sentido, exato. Então, assim, são experiências únicas que você só vai viver quando você realmente se entregar, né? É isso aí. E vale a pena. Muito. Vale a pena se entregar para o Senhor, porque Ele, igual eu falei, gente, desde o começo, para a gente estar aqui hoje, Deus cuidou de cada detalhe. Até a mensagem que ela me mandou bateu com a mesma mensagem que eu ia mandar para ela, para você ter uma noção. Então, assim, você que está aí, está em dúvida, está com medo, eu não sei se eu tomo essa decisão ou não, entrega nas mãos do Senhor, porque Ele vai te conduzir. E a melhor maneira da gente tomar a melhor decisão sem errar é tomando a decisão com o Senhor, que a gente não corre risco nenhum. Deus já tinha falado que no mundo a gente teria aflições, mas era para a gente ter bom ânimo, porque Ele suportou, Ele venceu. E nós também, com Ele, somos mais que vencedores. Amém, né? com certeza. E o jejum, né, gente? Porque... Não, depois dessa, eu acho que a gente podia fazer até um jejum coletivo, né? Vamos lançar uma campanha de jejum. De jejum, Se mas você nunca vocês fez têm que estar jejum, disposta. Ó, Tem que estar disposta. prepara, porque pega fogo. Vira tudo de ponta cabeça. Mas sabe faxina, assim, quando faz faxina em casa? Quando tá na hora da faxina, todo mundo aqui faz faxina, né? Aí você tá lavando o banheiro, você tá fazendo aquilo tudo assim, e você você quer sair dali, né? Porque se eu tô faxinando, você não vai aguentar ficar na minha casa. Porque arrasta aqui, arrasta ali, ninguém aguenta ficar. Mas depois que a casa tá perfumada, que tá tudo no lugar, ninguém quer sair de casa mais. E para Deus colocar no lugar... A gente quer aproveitar aquele momento. E para Deus colocar no lugar, ele precisa bagunçar, né? Precisa tirar tudo. E, gente, é incrível, porque geralmente a gente vai para Deus mesmo com uma causa, né? Com uma dor, alguma coisa. Mas isso é uma coisa muito legal também, que eu aprendi com o Senhor, que Ele mexe em tudo.
né? Ele mexe em tudo, assim. E geralmente o que você quer muito que ele faça é uma das últimas coisas que ele vai fazer. Aham. Mas não é porque ele não quer te agradar, porque ele tem poder suficiente para fazer assim. Mas é porque senão você, ó, foge. Eu, na minha casa, Essa palavra todo pega muita gente, né? todo começo de ano a gente tem o hábito, eu e meu esposo, de colocar, né? Fazer uma lista de desejo que a gente quer para aquele novo ano. A gente faz e leva para o culto da virada. Na minha igreja tem um culto da virada, a gente faz a nossa lista, coloca dentro da Bíblia e leva para o culto e apresenta do outro ano, né? O ano todo a gente fica levando aquela lista dentro da nossa Bíblia. E a gente vai. Aí a gente, primeiro, é o desejo mais, que a gente está mais assim, eu quero, então a gente coloca em primeiro lugar e depois vai as outras coisas. Não que não sejam tão importantes, mas o Tem uma primeiro ordem de lugar tem prioridade, sempre né? um gostinho ali, né? E todas as vezes que a gente faz a nossa lista, foi o que você falou, a que a gente colocou no top 1 é a última. É a última que é realizada. Por quê? Porque nunca é sobre a nossa vontade. E ele ministrou isso muito forte no meu coração, que nunca é sobre o meu querer, a minha vontade, é sobre o que eu estou precisando. Então ele me dá aquilo que eu estou precisando sem saber que eu estou precisando. E quando a gente recebe, a gente fala, a gente vê. É verdade, eu estava precisando disso. E quando a gente recebe aquilo que a gente queria tanto, a gente já só serviu para completar tudo que a gente já recebeu dele antes. É verdade. E tem muitas orações também que hoje, né, eu agradeço por elas não terem sido respondidas. Né? Porque às vezes a gente nem sabe o que a gente está pedindo. A gente pede uma coisa que não faz o menor sentido. E Deus, na sua onipotência, né, na sua onisciência, Ele sabe exatamente o que a gente precisa. Não tem como. E eu falo que toda vez que você entrega a sua vida para o Senhor, né, você não tem que se preocupar assim, mas eu tenho que me endireitar para ir. Não, ninguém passa lenço umedecido para tomar banho. Né? E Jesus é água viva. Né? Ele disse que dentro de nós fluiriam rios de água viva. Então, a gente entra no banho do jeito que a gente está. E se você tiver todo sujo de lama, assim, aquela primeira água que vai tirar, né? Aquele lamaçal todo. Isso. Mas depois, você não pode sair do banho. Você tem que continuar ali. E eu falo que quando a gente chega nos caminhos, né? Quando a gente parece que a gente abre a porta, assim, a gente quer realmente, tem esse desejo de entregar nossa vida para Jesus e a gente entrega, esse primeiro banho, ele tira o grosso. Isso. E o grosso é fácil ver, né? O grosso é muito fácil. É visível, né? O que você está fazendo assim, de muito errado, se você está falando muita mentira, se você está fazendo muita fofoca, isso aí vai ser tirado, assim, grosseiramente, né? Mas depois, ele vai refinando o seu caráter, né? E assim, Deus é quem nos fez, né? Nós estamos aqui, você não foi criada à toa e aí depois Deus fez um propósito, não. Então vamos descortinar o evangelho aqui, né? Deus tinha um propósito e aí te criou para você cumprir o propósito dele. Isso. Então você está nessa terra para cumprir um propósito do Senhor. A sua vida tem que glorificar ao Senhor, né? Em todos os âmbitos, assim, profissional, familiar, de amizade, em tudo, né? E esse alinhamento de caráter que ele faz, eu falo que é esse refinamento, é o que dói, né? Porque quando tá tirando o lamaçal, é fácil, você tá vendo assim, eu errava nisso mesmo, então deixa sair. Mas aí no banho, quando depois que tira aquela lama, se você não abrir os dedos para limpar aqui, vai ficar sujo. Se dentro de casa, né, na hora da faxina, você não arrastar o móvel, pode ser que fique uma sujeirinha lá, e aquela sujeira vai acumulando, vai dando cupim, A gente sabe como é que funciona, né, dona de casa? Todas somos mulheres virtuosas aqui, né? Então, essa parte do refinamento eu acho que é o mais difícil, a gente ter entendimento, sabe?
Porque nesse refinamento a gente fala assim, ai Deus, tá bom, já fiz tudo que você queria, É a mas parte assim, que nós somos mais confrontadas, né? tipo assim, o que que mais ainda falta para você me dar o que eu queria? Uhum. E assim, falta muito, né? Porque se você ainda tá ali, Tá no começo. querendo o que, as bênçãos que ele pode oferecer, você ainda não entendeu nada. Verdade. E assim, gente, experiência com Deus é Ai, é tão maravilhoso, bom. é só você vivenciando para você entender. Mas a doutora Arielle, ela tem uns projetos com mulheres, É verdade. né? Vamos falar Conta disso, um né? pouco do seu projeto pra gente, que eu já pedi, né, para mim. No próximo projeto, eis-me aqui. Já cantei aqui para ela uma Já tá vaguinha. anotado. Então, na verdade, o Senhor, eu falo que ele me tratou muito assim dentro de casa, sabe? O meu processo, ele foi todo dentro da minha casa. Então, assim, eu comecei a ler livros, eu comecei a assistir ministrações e comprei uma Bíblia e comecei a ler. E eu aprendi isso como pastora, assim, e passo para frente para todo mundo, que você lê a Bíblia sem pedir revelação do Espírito Santo, você está lendo só Livro. histórias, né? Então, toda vez que eu lia, assim, eu pedia, né? Eu falava, Senhor, eu tô aqui. Assim, eu tenho aqui, ó, boa vontade está aqui. Mas revela para mim o que está escrito nessas entrelinhas, porque eu não entendo. E muitas vezes a gente não entende mesmo. E aí eu quis, né? Eu senti no meu coração de começar pelo Antigo Testamento, que é mais difícil, né? Um pouco mais difícil. E eu, assim, minha Bíblia é toda rabiscada Ai, e a minha também. grifada, Post-it menina. e a É uma caneta. beleza, mas é assim que funciona, né? E aí Deus ele foi me preparando ali. Então eu fiquei assim 1 ano e meio, vou colocar na caverna mesmo, sabe, sozinha. E nesse tempo eu era muito confrontada e até hoje sou, né? Se o evangelho ele não te confronta, você não está entendendo o evangelho direito, porque ele é confronto, né? Ele é confronto diariamente. Se eu tenho certeza, hoje acontece comigo de eu ler passagens que eu li há 2 anos atrás e eu tive um discernimento e hoje eu tenho tem um outro, né? Porque a maturidade espiritual vai vindo e a gente vai começando a aprimorar mesmo esses conhecimentos. Então Deus ele me tratou muito dentro da minha casa, sabe? Ele me tratou muito limpando banheiro, ele me tratou muito fazendo comida, ele me tratou muito nas discussões que eu tinha e com as minhas amigas. Ele me tratou muito nessa parte de vestimenta, não muito. Eu sempre fui mais recatada mesmo. Mas eu conheço muitas pessoas que foram tratadas também nessa área, sabe? De amizade, de falar, né? Dentro do meu consultório ele me tratou muito, através das histórias das minhas pacientes também. E eu fiquei assim 1 ano e meio, eu falo, ali, sabe? Sozinha. Era eu e Deus. E nesse meio tempo eu tive muitas experiências sobrenaturais que hoje fazem parte da minha identidade. Eu tenho muito, eu acho que eu tenho que escrever alguma coisa, porque é muito, muito tempo. E aí, a partir daí, no meio do ano passado, eu fazia já meus devocionais, conversava com algumas amigas, e ele falou, chama umas amigas suas, faz um grupo de WhatsApp, um devocional, manda um áudio todos os dias. E assim eu fiz. Éramos em 25 mulheres, mais ou menos. E aí, como aconteceu com a gente, assim, Deus ele é tão lindo que ele faz as conexões certas, né? Faz. Então, uma amiga de uma amiga queria criar um grupo de amigas de Jesus e me colocou, eu não a conhecia. E aí, de repente, o grupo virou maior, a gente estendeu o propósito e aí a gente começou esse devocional. Eu já queria fazer, o Senhor já tinha mandado, mas eu estava sem coragem, aquela coisa. Deixa eu demorar mais um pouquinho, deixa eu postergar mais um pouquinho. Aí ele já montou o grupo, já me colocou, agora você faz. Aí eu fiz, nós fizemos o devocional Mulheres Enraizadas, da pastora Viviane Martinello, foi uma bênção. Foram 8 semanas ali, muito boas, assim. E aí foi no final do ano passado, outubro, novembro, mais ou menos. E aí esse ano passado, quando eu terminei, o Senhor me entregou que ia ter outro. E que Ele queria ao vivo. Eu falei, uau, Senhor, ainda não, né? A gente fica assim, não. Porque eu falo que eu nunca quis aparecer. Eu sempre fui desse jeito, sim, sabe? Mas eu nunca quis aparecer. Eu aparecia por conta do meu trabalho, né? Que eu era dentista, eu fazia as propagandas do consultório, mas essa coisa de
de aparecer de famosa, nunca foi uma coisa minha, sabe? De querer, assim, eu sou assim com as minhas amigas, mas eu nunca imaginei, igual assim, as meninas né? falam assim, minhas amigas, Suelen, faz. Falei, gente, mas esse não é o intuito, é o meu natural, né? Você não faz pra aparecer, porque a gente é Isso! assim, né? Eu gosto de falar, dá pra ver, né, gente? Eu gosto muito de falar. Nós E, duas, é, nós, né? Todas. coitadas Nós aqui, dos meninos que estão vocês. aqui gravando. Eles devem estar assim, meu Deus, não vai Meu acabar Deus, as meninas não nunca. param de falar. E aí ele falou pra mim, falou assim, quero outro. E eu falei, amém. E aí eu entrei em oração, tinha imaginado um livro, mas ele me deu outro livro, né? E eu obedeci ao Senhor e ele falou pra mim, 6 horas da manhã. Que bênção, né, gente? Falei, Graças a Deus. Senhor, como assim, né? 6 horas da manhã e ele deu a data para começar, que foi em janeiro, final de janeiro. Então nós passaríamos o carnaval fazendo assim. E no meu grupo, né, nós temos um grupo no WhatsApp que chama Mulheres Virtuosas. Não tem só pessoas que são evangélicas, que né, nós evangélicos nós não comemoramos, mas tem outras mulheres também de outras doutrinas. Na verdade, é um grupo cristão, né? Nós somos ali discípulas de Jesus. Então, tem todas as religiões, né? Minha mãe católica, tenho tias que são de outras religiões. E eu falei, nossa, eu acho que essas pessoas na época não vai fazer. Porque pra gente não altera muito, mas pra quem, né, tem esse feriado prolongado, às vezes viaja e tal. E surpreendentemente, todas as mulheres estavam presentes. Claro que uns dias tinham mais, hoje no grupo nós somos uma média de 120 mulheres, cresceu absurdamente. Pouquinho, né, gente? E aí, de 25, 20 no ali. segundo já quadriplicou, né? Mas Deus faz essas coisas, né? E aí nós estávamos uma média ali de umas 20 e poucas, todos os dias às 6 da manhã. E a gente fazia, era 1 hora de devocional. E depois eu ainda mandava um áudio, porque muitas, né, estavam trabalhando, indo para o trabalho, o filho não conseguia, mas ouvia o áudio ao longo do dia. E aí no final, no último dia, o Senhor falou, agora, então, ele já tinha me dado o nome de um evento com mulheres, e ele falou, então no último dia eu quero presencial. Aí eu falei, não, então, Senhor, mas assim, como assim, né? Ainda não, eu quero. Falei, mas como é que eu vou fazer, né? Você não vai fazer nada, você só vai ser meu instrumento. Porque a gente tem essa coisa de pensar assim, poxa, mas será que eu sou capaz, né? Como que eu vou fazer? O que eu vou falar? Eu me lembro que quando foi no início da minha conversão, eu falei com uma amiga que era minha líder, foi minha primeira líder na época, e eu falei com ela assim, mas eu não conheço a Bíblia, eu nunca li a Bíblia. E ela falou para mim assim, mas você vai conhecer, o Senhor vai te capacitar. E hoje eu conheço, e assim, tem coisas que vêm na minha mente, que é o Espírito Santo, né, que traz, e que eu não sabia nem que eu sabia. É desse jeito? Eu sabia que eu sabia. Como assim eu sabia? Não sabia. Eu sabia disso, mas... E aí nós fizemos um evento, foi o Café com Virtudes, que a gente teve a presença de umas 42 mulheres, mais ou menos, foi uma bênção. Então, muitas mulheres foram curadas, foram libertas, né? Foram edificadas. Então, fica o meu convite também, quem quiser participar desse grupo, né? Meu nome já tá, gente, na lista. Todas as sextas, às 6 horas da manhã, eu dou uma palavra direto do coração de Deus para nós. Amém. E em breve nós iniciaremos um próximo devocional. E aí eu aviso, né? Tem as redes sociais, depois se o pessoal quiser saber também. Isso. Sempre estão acompanhando lá para poder ver. Eu acompanho, tá, gente? Por isso que eu já tô ligada aqui nos projetos dela, que eu fico ligadinha ali. E assim, conta pra gente como foi perceber, né? Porque o chamado a gente tem, né? Mas como foi a virada de chave para você perceber que aquilo ardia mais no seu coração em questão de fazer a vontade de Deus, abrir mão da sua carreira profissional e fazer a vontade do Senhor? E para que Ele te chamou? Que é o mais importante, porque assim, o chamado todos nós temos, né? De levar a palavra do Senhor. Eu falo que Deus, Jesus, ele manda a gente pregar. A diferença é que os nossos púlpitos são diferentes, né? Isso. Tem gente que prega dentro de um templo, o tem gente que... e o público.
Porque assim, Deus é Deus, né? Ele precisa de boas pessoas em todos os lugares. Então, você pode ser uma dona de casa e às vezes o seu chamado é edificar o seu lar, sua casa, né? E você pode E se você for ver, é o mais difícil. E o mais importante, né? Porque é ali onde nasce a família, que é o principal projeto do Senhor. Então, onde está ali sendo mais atacado. onde vão ser criados seres humanos de bem para a gente colocar nessa sociedade que se encontra muito doente, né? Então, eu falo que nós temos um único chamado, que é pregar o evangelho, né? E muitas vezes a gente prega não falando, mas fazendo. Então, eu vejo muito isso, assim, que Deus ele está levantando pessoas, né? Ele está levantando uma geração que é uma geração limpa, sabe? Uma geração onde nós vamos descortinar o evangelho, né? Porque muita coisa foi colocado ao longo do tempo, né? Muitas coisas como foram certo ou errado. Exato, e Deus ele está levantando pessoas corajosas. Aí hoje eu entendi por que eu coloquei aquilo no convite. Forte e corajosa. Deus trouxe a memória. Trouxe a memória. E eu falei assim, gente, olha só, é verdade. O Espírito Santo, aí ele foi e ministrou desde antes de te formar no ventre da tua mãe. Eu já te conhecia e já tinha te delegado. E aí eu comecei, assim, aí eu falo que a minha terapia começou a ser com o Espírito Santo, então eu acordava de madrugada e eu sentava e vinha umas coisas assim, eu começava a ter uns discernimentos e lembrava de algumas coisas. E nossa, eu fui muito ministrada dentro da minha casa e eu vou aproveitar para dar um recado que eu sinto forte em espírito para dar aqui mesmo. Deus ele está fazendo um avivamento entre nós mulheres, né? Verdade. Esse novo avivamento ele começa conosco mulheres. Então assim, no infinito poder, graça e soberania do Senhor. Ele podia escolher qualquer forma de mandar o filho dele ao mundo e ele escolheu através do ventre de uma mulher, né? Também foi através do pedido de uma mulher, da mesma mulher Maria, que Jesus realizou o primeiro milagre dele dentro de um casamento. Então, assim, tudo leva a família, né? Então, nós mulheres, a sabedoria é derramada sobre nós, a sabedoria do Senhor. Então, ele derrama sobre nós para que a gente possa edificar o nosso lar, né? Na palavra diz que uma mulher sábia edifica o seu lar e a tola destrói com as próprias mãos. Mas porque nós somos mais sensíveis à voz do Espírito Santo. Isso. Nós somos mais delicadas e essa forma que o Senhor nos criou não foi à toa. Né? Nós não fomos criadas por acaso, nós fomos criadas com uma única razão. Então, o que o Senhor ministra muito no meu coração em relação a esse chamado e assim essa minha virada de chave foi quando ele falou para mim, Arielle, eu coloquei em você uma voz profética para as mulheres. Amém. E eu quero que você fale. E eu falei, eis-me aqui. E quando a gente fala o eis-me aqui de coração mesmo, eu falo que quando a gente conhece, a gente se entrega verdadeiramente para Jesus, é um caminho sem volta, né? Então, assim, ele é o Deus de infinitas chances, porque ele enxerga em você o sangue de Cristo, mas ele é um Deus que, eu falo que o mesmo Deus que bate no seu peito e fala, vai, é o Deus que bate nas suas costas, né? E fala, vai, é o Deus que bate no seu peito e fala, daqui você não passa. Então, a gente começa, quando a gente entende isso, eu comecei a perceber, assim, na minha vida que não fazia sentido mais, sabe? Tudo aquilo que eu tinha um dia projetado para mim, a carreira que eu desejava seguir, eu sempre fui boa, assim, no que eu fazia, eu levava a harmonização, que é a parte que eu acredito, numa área mais natural, numa linha mais natural. Eu sempre falei para as minhas pacientes que a intenção era despertar realmente a autoestima delas, né? Despertar o que de melhor que estava nelas. E nesse meio tempo, assim, eu vejo que o consultório foi um grande preparo para mim. Porque nós mulheres, a gente muitas vezes, a gente tenta esconder no externo, na estética, uma ferida que está dentro. Isso. E aos poucos eu fui vendo que, assim, o meu público começou a mudar. O Senhor começou a mudar meu público. Então, iam muitos pacientes para mim, que precisavam só conversar. E aí eu comecei a ver que o Espírito Santo, ele estava me usando para a cura interior. Para ministrar. Para ministrar. E aí eu comecei a perceber, porque quando a gente está nos caminhos do Senhor, a gente fica sensível, né? Isso. E a nossa comunhão no secreto fortalece muito a gente. Então eu comecei a perceber que, assim,
o estético que elas estavam indo ali buscar, né, o procedimento em si, estava ficando em segundo plano. E eu não conseguia mais fazer. Então, assim, o Instagram do consultório, por exemplo, as redes sociais que sempre foi administrada por mim, eu que fazia as propagandas, eu que postava, eu gravava ainda, mas quando eu ia postar, alguma coisa me impedia. E eu falava, meu Deus, o que está acontecendo? O que está acontecendo? O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? E aí o Senhor falou, é chegada a hora. E eu falei, mas como é que eu vou fazer isso, Senhor? Né? E você já estava fazendo. Eu já estava fazendo. E foi exatamente essa virada de chave, porque quando ele falou comigo, ele falou assim, até o momento que estava no secreto, você podia continuar. Dava para conciliar, ninguém sabia. Agora eu vou te expor. E para te expor tem que ser limpo. Porque que acontece? A harmonização, embora eu trabalhasse numa linha natural, ela lida com estética, né? E a estética lida com vaidade. Né? Quem sai de casa para fazer um procedimento estético, você não está indo resolver um problema. Claro que tem a parte funcional, mas é a minoria, né? Então você está indo, você sabe que você vai gastar dinheiro, você sabe o que você quer fazer. Então lida geralmente com a vaidade. Né? E eu não vejo problema nisso e não acho que o Senhor, muito pelo contrário, nós somos templos do Espírito Santo e nós temos que ficar belas mesmo. Né? Mas para o tipo de chamado que ele tem comigo, né, que é essa parte de cura interior, de autoaceitação de mulheres, o meu chamado ia contra a minha profissão. Porque como que eu vou falar para você que você tem que se autoaceitar, que você tem que procurar o que está dentro escondido para, né, colocar para fora, sendo que eu trato a sua estética. E muitas vezes é ali que as mulheres escondem feridas que estão internas. Nossa, forte, hein? E aí bateu muito, assim, há 1 ano atrás, mais ou menos, uma amiga me mandou uma mensagem de bom dia, falou, amiga, o Senhor mandou te mandar essa frase. E ela me mandou, sabe, esses, né, dizeres de Instagram, e estava escrito assim, 1 ano e meio, 1 ano atrás. Um talento pode ser enterrado, mas um chamado jamais. Nossa, confirmação. E aquilo bateu em mim, assim, mas eu falei, quando for a hora, se um dia for a hora, eu vou saber, né? E guardei, mas guardei essa frase. Um talento pode ser enterrado e um chamado jamais. Ele já avisa, né? Ele avisa. Ele vem dando sinais. Ele vem. E aí, quando aconteceu isso da exposição do Café com Virtudes, foi o dia que ele falou, a partir de agora, eu preciso que você renuncie. E eu falei, né, que Deus, ele trabalha de forma individual com a gente, de forma única. Comigo foi tudo, eu gosto muito de significado, e ele me pediu a data para fazer essa renúncia. Você vai chocar agora. Ele me pediu para fazer essa renúncia dia 31 de março desse ano. Era o meu último dia com 33 anos. Meu Deus. Jesus morreu com 33 anos, né? Morreu carnalmente com 33 anos para ressuscitar e viver os propósitos de Deus Pai para a vida dele. Né? A morte de Jesus... A perfeição do Senhor, como ele trabalha, né? Perfeitamente. Perfeitamente com cada uma. Ele sabe, né, como trabalhar com você. Totalmente. Ele sabe como trabalhar comigo, sabe como trabalhar com você que está aí assistindo. E assim, Deus é um Deus de detalhes. É só você permitir. Olha o que ele fez. E ele pediu, dia 31 de março, com o último dia com 33 anos. Foi a minha última renúncia, assim. Eu renunciei tudo, né? Eu renunciei à família que eu tinha projetado, eu renunciei às amizades que eu imaginava, eu renunciei... Renúncias diárias mesmo, né? Prazeres, de vontades, querer fazer uma coisa e fazer outra. Esse refinamento que o Senhor faz depois que tira o lamaçal, que eu falo, que é o mais difícil. Você renuncia o seu orgulho, né? Você renuncia, sei lá, um filme que você queria assistir, mas você vai ler a Bíblia. Sabe? São renúncias diárias, né? Jesus fala, né? Negue-se a si mesmo. E nós precisamos nos negar para que a gente seja de fato Eu fiz isso e um vou falar para discípulo. você que não foi fácil também, não, tá? Não é fácil. Eu fiz isso, fiz uma vez um propósito de 1 mês. A gente que gosta de sair depois do culto, junta todo mundo, jovens, nossos amigos, vamos sair comer um lanche, comer uma pizza. Então, assim, quase todo final de semana a gente arruma uma coisa para fazer. E eu queria fazer um propósito, um jejum também. Olha, Olha, jejum gente, de novo. o jejum de novo.
E não, Tem eu não gente, queria. tem gente que veio assistir esse vídeo procurando respostas. Eu não sei quem é você, mas o Senhor sabe. E o Senhor manda te dizer nesse momento que a sua resposta vai vir através do jejum, de um momento de profundidade com Ele, onde Ele realmente consiga ministrar o seu coração. O jejum, né, ele mortifica a nossa carne, então ele elimina as distrações que nós temos. A gente fica mais susceptível a ouvir a voz de Deus, né? A gente fica mais sensível. Então, para você que veio buscar resposta aqui, o Senhor manda te entregar, que a sua resposta vai estar num jejum. Faça um jejum que o Senhor vai responder. Isso mesmo, porque assim, gente, antes de começar, nós oramos e apresentamos, né, a Deus e pedimos que Ele conduzisse tudo. E Deus está conduzindo. Então, como a Arielle disse, você que está ligadinha aí com a gente, precisa de uma resposta, precisa de uma direção, o jejum. Gente, o jejum abre portas que você nem estava imaginando. E quando eu tive essa experiência, eu falei com Deus, eu não quero fazer um jejum normal. Ah, vou tirar um refrigerante, vou tirar isso. E Deus falou, ministrou comigo, eu falei assim, eu quero fazer uma coisa que vai me doer, mas eu quero ouvir o Senhor falando comigo. E eu fiquei um mês sem carne, sem lanche, sem pizza, sem nada, só comendo arroz, feijão e ovo. Um mês. Arroz, feijão e ovo. Adoro ovo, gente. É bom, né? Ótimo. Fiquei um mês, mas assim, abrir mão de um lanchinho pós-culto com a galera foi difícil, tá? E conta pra gente, Foi ele falou difícil. com você, não falou? Falou os 30 dias. Por fim, as minhas amigas lá na igreja, é tudo mãe já, tem duas que são avós, e eu falo que minhas amigas é muito faixa etárias muito diferentes. E lá na minha igreja, toda segunda-feira tinha uma reunião de oração das mulheres. Gente, era eu sentar no banco da igreja, eu orava, esperava começar, vinha alguém na minha direção e me entregava. Deus está te vendo, Deus está se agradando. Por fim, as minhas amigas assim, não vem mais não. Você está pegando todas as nossas bênçãos, não vem mais. Mas eu falo para você, eu não fiz em questão para bem material. Não julgo quem quer fazer, porque cada um, igual você falou, começa com um propósito. Sim. E depois Deus vai direcionando. Mas eu queria ter uma experiência com Deus, estava ardendo no meu coração isso. E eu ouvi Deus falando comigo os 30 dias. Já fiz jejum de abdicar das minhas vontades. Sabe aquilo, mulher gosta, né? Um anelzinho, um colar. Eu gosto sempre de 2, 3, muito anel no dedo. E eu troquei todo o meu mostruário de prata, de dourado para o prata. E me achando, estava com tudo prata, tudo novo, tudo lindo. E eu falei, Deus, eu queria alguma coisa, eu quero te sentir, tá pouco para mim. E Deus falou assim, tira o colar. Aí eu tirei um. Aí Deus falou assim, tira o outro. Eu falei, outro, Senhor. Aí estava com 3, tirei. Tenho 3 furos na orelha, Senhor, tira. Aí você, sabe quando você vai tirando assim? Igual você falou, mas calma, Senhor. Doendo, né? Vai tirando doendo, assim. Doendo, Né? Fiquei sem nada, só com aliança. Fiquei sem nada. E eu danço na minha igreja, ministro, faço parte do Ministério de Louvor. E a mulher, quando está sem nada, se sente pelada, né? Meu Deus, estou com nada. E no dia que eu fui dançar, que eu estava escalada, eu peguei, reparti o cabelo no meio, fiz um coque, fiz uma maquiagem bem básica e fui. Mas eu fui com o coração tão alegre, cheguei na igreja tão assim, completa, para fazer aquilo com tanto amor, que acabou o culto, vieram irmãs assim, não amigas, mas pessoas assim que você, do seu convívio ali, falou assim, nossa, você tá tão diferente, tá com um brilho diferente, você tá com uma coisa assim que eu não tô conseguindo explicar. E o Senhor falou assim, viu? Não é as joias. É o brilho do Espírito Santo. É o brilho do Espírito Santo. Então, assim, você que está nos acompanhando aí, vale a pena abrir mão da sua vontade para fazer a vontade do Senhor, para ser ministrada pelo Senhor, para ser moldada pelo Senhor. Vale a pena.
né? A gente tem um exemplo vivo, né? Doutora Aniele. Vivíssimo, tô vivíssima, gente. Graças. E eu falo que nós nascemos com um propósito, né? E a gente precisa entender quais são esses propósitos. Até o último devocional que nós fizemos foi Uma Vida com Propósito, que foi um livro, já leu? Vida com propósito, não. Excelente, um livro muito bom. E foram 42 dias onde nós descobrimos cada dia, né, uma coisa sobre os propósitos de Deus. Então, geralmente, quando a gente vai para Deus, a gente fica assim, mas o que o Senhor quer comigo? Qual a missão que eu tenho? E tal, né? A gente fica muito nessa euforia. Eu acredito que isso seja normal. Mas a gente descobre que antes de você chegar para descobrir qual a sua missão, existem outras fases antes, né? Você descobre que você precisa, você faz parte da família de Deus, você foi feito para glorificar a Deus, né? Tudo em você precisa estar de acordo com o que Deus fez para você, para que isso seja benéfico para você. E quando você entende tudo isso, né, e você entra nos caminhos do Senhor, se alinha as suas vontades, o seu coração com Ele, fica tudo mais fácil. E você olha e você fala assim, caramba, como que eu pude viver tanto tempo longe disso? Né? Como que eu pude viver tanto tempo longe? Então a gente lembra disso. Mas isso a gente só descobre estando no caminho do Senhor. E aí para de doer tanto as renúncias. Porque você fala assim, não, mas se Deus quer isso para mim, eu tenho certeza que independente do que eu estou entregando, vai vir uma coisa melhor. Porque Ele sabe os pensamentos que tem a nosso respeito, pensamentos de paz, né? Não de fazer mal, para dar o fim que a gente deseja. E se nós fomos feitos para a criação, né? Nós fomos parte da criação, fomos feitos para agradar a Deus, nós só vamos estar completamente felizes se estivermos alinhadas com os propósitos dele. Mas é um processo, né? E a gente só tem que se submeter, né? Tem de Deus o que a gente busca. É uma caminhada necessária, Com porque certeza. cada dia Deus vai nos moldando, cada dia Deus vai nos trabalhando na nossa vida. E, gente, foi muito bom. Ai, foi uma delícia. Foi muito maravilhoso. Vou falar a verdade, estava muito nervosa. A Arielle viu, mas... Nem parece. Gente, como foi edificante passar esse momento aqui com vocês. E fica ligado nos próximos episódios do Conexão Feminina. Eu já vou ativar meu sininho para eu não perder nenhum. Siga o Instagram do Conexão Cast, @conexãocast.oficial. Nosso Instagram vai estar lá com as datas, com as programações, né? E o nosso canal no YouTube fica ligadinho. E eu quero saber de você, minha amiga que está aí do outro lado, o que você achou, né, desse primeiro episódio? A sua expectativa foi superada? Deus falou com você? Porque comigo Deus falou muito desde o início. Eu quero deixar um recado antes da gente se despedir, Su. Eu quero falar para você que veio aqui assistir a gente hoje. Eu quero te dizer que a sua verdadeira identidade em Cristo, ela vai ser revelada a partir das suas experiências com o Senhor. Então, não perde mais tempo, sabe? Entrega a sua vida para Jesus hoje, se você ainda não entregou. Se você já entregou, começa a se aprofundar, ter um relacionamento mais íntimo com Jesus, né? A gente conhece muito a história que Davi matou o gigante, mas ele só esteve à frente daquele gigante, ele só acreditou que ele conseguiria, porque antes ele já tinha matado um urso, já tinha matado um leão, e ele não foi por conta da pedrinha, ele foi porque ele sabia o Deus que ele servia, e que se ele já tinha conseguido vencer batalhas antes, ele ia conseguir vencer aquela também, não por ele, mas pelo Deus que estava com ele. E para Deus estar com a gente só precisa querer. Então eu quero deixar aqui um apelo para você, que você realmente, mulher, né, se aprofunde nesse relacionamento com o Senhor, para que você descubra a melhor versão sua que ainda está escondida aí dentro. É isso mesmo, gente. E olha, e foi um prazer. Nós queremos o feedback de vocês. E muito assim, obrigada. Foi muito bom estar aqui. Foi muito bom, delícia. Tá, gente? Até o próximo episódio. E eu espero, tá, o feedback e o carinho de vocês lá no Instagram, testemunho, tudo. Tô aguardando, tá? E
Vamos acompanhar a doutora Arielle nas redes sociais, que eu quero fazer parte aí. O meu Instagram é @ArielleTeixeira, com 2 As no final, mas a Su tem lá também, nos cortes, né, vai ter, na descrição, então me acompanhem lá, mulherada, que tem muitos projetos muito legais saindo do forno. Vamos fazer parte. Um beijo, Tchau, muito tchau. obrigada e tchau, gente.